A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos alegres por estar na presença do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Primeiramente eu quero me retratar com a igreja, pedir perdão. A gente não tem o hábito de chegar atrasado, mas a gente está vivendo uma semana, chega a ser engraçada, de tantas coisas atípicas que têm acontecido. Não digo que são coisas ruins, não, são coisas boas, porque a gente aprendeu. A gente tem aprendido, melhor dizendo, a entender que tudo tem propósito, né? E alguns acidentes foram acontecendo antes de vir, inclusive a calça está aqui toda manchada, mas enfim, nada nos atrapalha de adorar o Senhor. E nessa noite, querido, nos foi dada uma incumbência, e a incumbência mais difícil que é transmitir a palavra do Senhor. Não difícil pelo fato de encontrarmos dificuldade em falar do amor de Deus, mas difícil pela responsabilidade. E uma coisa é engraçada nessa noite, Felipe, porque o tema, né, a terça, vocês sempre têm aqui a terça do propósito, né? Em janeiro tiraram aí para especificar sobre o avivamento. E eu, como me considero pentecostal, falar de avivamento é a mesma coisa que perguntar a criança se quer bala, né? A gente se sente bem à vontade, mas não diminui o desafio. E eu queria nessa noite chamar vocês para uma mensagem já bastante conhecida, mas eu quero tentar viajar com vocês nos interpontos da mensagem, e de repente eu queria que você fizesse um desafio, que você se encontrasse nos personagens que serão narrados aqui no texto lido, e que tentasse no momento da palavra mesmo, você fazer um comparativo com a sua vida, porque isso também é exercício de fé. A palavra do Senhor, ela foi redigida, ela foi mantida e chega até nós os dias de hoje para alimentar a nossa fé, e não para que nós possamos olhar as pessoas, os homens e as mulheres que tiveram grandes desafios como pessoas diferentes de nós, não, mas pessoas que assim como nós tiveram falhas, limitações, estiveram diante de circunstâncias tão contrárias, tão indesejadas, mas que também obtiveram vitória. Então, se nós somos participantes dos momentos de dor, se nós somos participantes dos momentos indesejados, eu quero já iniciar essa noite dizendo que nós também somos participantes das vitórias. E é sobre isso que nós vamos falar, porque para falar de avivamento, avivar é tornar a ter vida. Eu queria chamar você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. E eu quero te chamar nessa noite para experimentar uma verdadeira vida em Cristo. Amém? João capítulo 11, assentados mesmo, nós vamos ler alguns versículos a princípio. E eu pretendo discorrer bastante o texto. Espero que você não esteja cansado. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na projeção para ficar uma leitura apenas. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, este está enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo indo, disse: essa enfermidade não é para... Você pode repetir, irmão? Essa enfermidade não é, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde... Vamos parar por aqui. Então nós precisamos recapitular. Eu falei para você tentar se encaixar nos personagens. Eu quero já começar a fazer esse exercício com vocês. Os primeiros personagens que nós vamos ver aparecer na história: Marta e Maria, 2 irmãs.
O terceiro personagem, Lázaro. Amém? Então Marta e Maria nós colocamos como a primeira, Lázaro o segundo. Só que aqui, irmãos, nós percebemos que eles moram numa cidade chamada Betânia. E Jesus, muito provável, ou bem provável, no final do texto vai estar aqui narrado, ele não está nessa cidade, mas ele está numa outra cidade. E o que acontece é que uma enfermidade toma a vida de Lázaro. Ele é acometido por uma enfermidade. A Bíblia não narra, para mim não é interessante aqui, não importa qual a enfermidade. Mas o que importa é que suas irmãs, olhando para a condição dele, melhor dizendo, elas percebem que não é uma enfermidade de fácil combate, não é uma enfermidade tão simples. E a primeira coisa que elas fazem é o seguinte: cadê Jesus? Porque, como eu disse, nós vamos nos identificar com alguns personagens. Elas tinham um amigo, preste atenção nessa palavra e nessa definição, um amigo chamado Jesus. Pastor, mas por que amigo? Porque segundo as referências bíblicas, ele frequentava de forma costumeira a vida desses irmãos. E por frequentar de forma costumeira, ou seja, cresce, nasce um laço de amizade, nasce um laço de respeito, nasce aqui um laço de consideração. Então, apesar de ser ele um homem, apesar de ser ele um profeta, apesar de ser ele o Messias, ele também se enquadra como um amigo chegado àquela família. Então, logo no momento que a enfermidade se aproxima, a primeira coisa que vem na mente das irmãs é: cadê Jesus? Por quê? Jesus é o amigo, Jesus é o Messias. Então, se ele não pode curar pela amizade, ele pode curar por quem ele é. Mas na mente daquelas irmãs, naquele primeiro momento, não tem dúvida. Você concorda com isso? Pastor, me prova que não tem dúvida, porque Jesus estava numa outra cidade, e embora aquelas mulheres não podiam deixar o seu irmão ali, elas logo chamam uma pessoa e incumbem essa pessoa. Então aparece um novo personagem. Primeiro nós temos as irmãs, segundo nós temos Lázaro, terceiro nós temos Jesus, e agora nós temos o quarto personagem, que é o mensageiro. Ao mensageiro é dado uma missão: olha, vá aonde ele estiver e dê um recado a ele. Qual é o recado que é dado? Diga a ele. Vamos ver aqui na mensagem. Vamos voltar no texto onde nós paramos no versículo 6, não é isso? Aleluias. Vamos ler novamente o versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Mas, irmãos, vamos voltar ao versículo 5, fazer uma ordem regressiva. Olha o que o versículo vai dizer. Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Pastor, por que estamos fazendo a leitura ao contrário? Para a gente recapitular e firmar na nossa mente. Então Jesus já tinha recebido a mensagem. Diz o texto, versículo 6, que ele ficou mais 2 dias aonde ele estava. Parece contraditório, parece que não é uma prova de amor, mas eu preciso voltar com você no versículo 4, porque você vai se identificar com algum personagem aqui nessa noite. Você precisa fazer esse exercício. O versículo 4 no versículo 3 o mensageiro chega e narra a Jesus o que ele foi fazer aqui. Jesus, eu vim aqui a comando, a pedido de Marta e Maria, a quem tu conheces. E o pedido é: o irmão dela, Lázaro, que tu amas, está enfermo. Perceba que a mensagem não diz que ele te ama, mas que tu amas. Há um peso, há uma conotação diferente, há uma responsabilidade diferente. Mas o versículo 4, ele é um divisor de águas para nós nessa noite. Voltemos então ao versículo 4, ele vai dizer: Jesus, ouvindo isso, disse. Nós repetimos, essa enfermidade não é para... Pergunta que eu lhe faço: quem ouviu essa resposta no contexto? As irmãs ouviram? Jesus falou. Quem ouviu? O mensageiro. As irmãs estão numa cidade. Irmãos, mais adiante o texto vai dizer que em algumas leituras, algumas interpretações vai dizer 15 estádios, outras vão dizer 3 quilômetros. Não vou parar para fazer uma conta de um cálculo de distância,
mas eu quero parar para um raciocínio com vocês. É muito provável que o tempo de caminhada entre onde as mulheres estavam, onde Lázaro estava, aonde Jesus estava, era muito próximo a um dia de caminhada. Porque a prova é, quando o mensageiro sai, Lázaro não está morto, ele está enfermo. Agora nós lemos no versículo 6 que Jesus espera mais 2 dias. E daqui a pouco a gente vai chegar numa conta. Então, o primeiro dia se passou, o segundo dia se passou e o terceiro dia se passou. Então eu quero recapitular. O primeiro personagem são as irmãs que olham para o seu irmão doente, criam no seu coração a expectativa e a esperança de que Jesus podia mudar aquela realidade. O segundo personagem que aparece é o mensageiro, que vê a situação, vê o desespero das irmãs, é incumbido de uma missão e vai até Jesus. O terceiro personagem é Jesus, que ao receber e ouvir, não se choca, não se entristece, mas libera uma palavra profética e diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação do nome de Deus. Mas agora tem outros personagens que vão aparecer aqui. Eu quero voltar ao texto, versículo 7 agora. Versículo 7 diz o seguinte: depois disso, disse aos seus. Então quem aparece agora? Se os discípulos estão aparecendo agora, é uma prova de que no momento que o mensageiro entrega o recado a Jesus, eles viram. E por estarem andando com Jesus, ou frequentavam a casa dos irmãos, ou sabiam que Jesus frequentavam, e sabiam que existia um laço de amizade. Mas agora vamos ler o versículo 7 com calma. Depois disso, disse aos seus discípulos, Jesus diz: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8, disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Versículo 11, versículo 10, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11, assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, preste atenção no verbo no plural, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 12, disseram pois os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Aleluias. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 14, então Jesus disse-lhes claramente: discípulos, Lázaro está morto. Deixa aí por favor, irmãos, preste atenção, irmãos, pode deixar no 15. No 14, Jesus está estreitando um laço com os discípulos. A mensagem pode ser longa um pouquinho essa noite, irmãos, mas tem muita coisa para a gente. Vamos recapitular. O primeiro personagem são as irmãs, o segundo personagem é Lázaro, o terceiro personagem é o mensageiro, o quarto personagem é Jesus, o quinto personagem, ou os quintos, né? Mas vamos colocar no singular, o quinto personagem são os discípulos. Percebam que Jesus, pela sua onisciência, percebam que Jesus, pela sua onipotência, Jesus, ele está trabalhando com cada um dentro do mesmo cenário, embora nem todos estejam no mesmo ambiente físico. Eu estou aqui, eu não sei o que você veio fazer aqui, eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei qual é a sua história de vida, e você não sabe da minha, mas aquele que rege a nossa vida sabe, e tudo aquilo que nos fez chegar aqui está diante do poder das suas mãos poderosas. Ele vai agir de forma inesperada, de forma surpreendente, e a mesma mensagem vai ter teor diferente na vida de cada um, e principalmente prática diferente na vida de cada um. Porém, o final da nossa história tende a ser o mesmo, na presença daquele que é Senhor, na presença daquele que morreu para nos salvar. O cenário é um cenário que a princípio a gente precisa olhar com muita calma, porque ele vai se configurando à medida que as horas passam, ele vai se configurando à medida que o momento passa. Por que, pastor, você está focando muito nisso? Para você entender que a minha vida e a sua vida é exatamente dessa forma que funciona. O mensageiro, quando sai, Lázaro está enfermo, ou seja, ele ainda respira, ele ainda apresenta movimentos que traçam, demonstram
e dão a eles ainda uma expectativa de vida. E irmãos, eu queria te fazer uma pergunta: qual é o nível de fé daquele mensageiro? Ele sabe que vai caminhar um dia para chegar a Jesus, e mais um dia para voltar. Será que haverá tempo? Mas ele vai, e ao chegar diante de Jesus, a palavra é: esta enfermidade não é para a, repita comigo, não é para a, mas é para a glorificação do nome de Deus. Isso ele recebeu na chegada do primeiro dia. Ele repousa, dorme. No segundo dia ele retorna. Ao entrar em casa, eu posso conjecturar que ele encontra as irmãs. Ele diz: Jesus mandou dizer que não é para a morte, mas é para a glorificação do nome de Deus. E se ele era pentecostal ou não, ele deve ter glorificado. Porém, as irmãs já tinham uma outra notícia. O cenário é outro. Lázaro se foi. A pergunta que eu faço para você: você já se identifica com alguém até então? Você, como mensageiro, sai de casa cheio de expectativa pela manhã, mas à medida que os problemas vão surgindo, a sua expectativa aumenta, a sua fé aumenta, a sua oração é reservada com Deus, a sua intimidade é treinada, ou você vai esfriando à medida que as circunstâncias vão alterando no decorrer do dia? Talvez ele tenha vencido o cansaço, talvez ele tenha vencido todos os empecilhos, mas ao receber a notícia impactante de que Lázaro havia morrido, eu tenho absoluta certeza que na mente dele houve um confrontamento entre a realidade vista e a palavra liberada. Mas segura aí, nós lemos sobre os discípulos. O que acontece é, Jesus está vivendo os minutos finais na face da terra. Ele tem uma noção muito completa disso, e ele, perseguido na Judéia, ele sabe que voltando, os fariseus vão tentar destruí-lo e vão tentar matá-lo, mas ele sabe também que o propósito é que isso aconteça para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Mas irmãos, tem um problema muito grande aqui, e o que o pastor Felipe falou do desafio da escola bíblica e da missão da igreja está inserido nesse texto. Jesus precisa dialogar com os discípulos, e os discípulos estão sem entender o que Jesus está falando. Jesus está dizendo: olha, Lázaro dorme. Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar, é um resfriado apenas. Eu não estou falando desse sono. Lázaro está morto. Agora olha o outro cenário. Se você se identificou com o mensageiro, esqueça, tenta se identificar agora com os discípulos. Bem, nós conhecemos Jesus, nós sabemos que Jesus é amigo da família. O mensageiro chegou dizendo que ele apenas estava enfermo, e Jesus agora já está dizendo que ele está morto. Mas Jesus liberou uma palavra de vida dizendo que não era para a morte, mas era para a glorificação. Como está a mente dos discípulos? E Jesus começa a traçar de novo um entendimento, porque a mente deles estava confusa. Nós vamos voltar. Aleluias. E aqui no versículo 15, volta o versículo 14, por favor. No versículo 14 ele diz: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu não sei se você já se identificou com as irmãs, eu não sei se você já se identificou com Lázaro, eu não sei se você já se identificou com o mensageiro, eu não sei se você está se identificando com os discípulos. Versículo 15, por favor. E folgo por amor de vós de que lá não estivesse, para que não acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus está dando glórias a Deus. Jesus está agradecendo a Deus porque os discípulos lá não estavam. Mas irmãos, olha que incoerente, a priori, porque Jesus está dizendo o seguinte: se os discípulos estivessem lá, a fé deles está tão pequenininha, ela não foi desenvolvida a tamanho nenhum ainda, que logo logo eles já estariam se entristecendo. Mas eu dou graças ao Pai que vocês estão comigo, e vocês serão transformados pelo que haverá de acontecer. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei quanto tempo você tem de ministério, mas a sua fé às vezes ela é testada, não é porque Deus está querendo te chamar apenas de incapaz, que às vezes a gente pensa isso, ou às vezes pensamos que Deus abandonou. Nada disso, é porque Deus está querendo te preparar para um momento maior. Se a sua estrutura não foi trabalhada, se a sua estrutura não foi desenvolvida, aquilo que Deus tem de profundo e reservado para cada um de nós não chega.
Não chega porque não temos estruturas para suportar. Até para receber as bênçãos de Deus, nós temos que ter estrutura, porque senão as bênçãos acabam virando maldição. A gente não sabe valorizar, a gente não sabe agradecer. E naquele momento que Jesus está dizendo é isso: eu agradeço ao Pai por vocês estarem aqui, porque vocês vão ver coisas maravilhosas. Mas, irmãos, eu quero falar de uma outra coisa agora, abrindo um parênteses. Existem duas coisas na nossa vida que a teologia vai chamar de, quando a gente vai falar de tempo, que é o Cronos e o Kairos. O que é o Cronos? O Cronos é o tempo cronológico, esse que agora ali registra 20 horas e 51. O Cronos é o que registra tudo aquilo que nós fazemos durante o dia, durante o mês, durante a semana, durante o ano, durante a vida. E que às vezes nós pensamos estar dominando ele, e que às vezes planejamos estar dentro dele. Havia um convite para eu estar aqui. Eu pensei em chegar às 7h15, mas não consegui porque eu não tenho domínio sobre o Cronos. Por mais que ele pareça estar sobre o meu domínio, vou acordar tal horas eu vou me alimentar. Mas existe os inconvenientes durante o dia. Existem as coisas que não estão previstas na minha mente. Mas agora eu quero deixar o Cronos de lado, e eu quero falar sobre o Kairos. O Kairos é aquele que nós não mensuramos. O Kairos é aquele que nós não entendemos. O Kairos é aquele que nós não vislumbramos, mas nós sabemos que ele existe dentro da majestade e do poderio daquele que é Senhor. E nessa noite, quando eu disse que as nossas histórias se unem, é porque no Kairos de Deus, ele uniu o nosso tempo, o nosso dia, a nossa hora, para que a mensagem fosse de impacto ao nosso coração e a nossa vida fosse transformada. Então eu não sei com quem você já está se identificando, mas eu quero afirmar, segundo esta Bíblia, segundo essa leitura, de que o Kairos de Deus chega em algum momento, e no momento que ele chega, a nossa história muda. Mas talvez na sua mente haja uma dúvida e você se pergunte: por que Deus não me responde? Por que Deus se prolonga a me responder? Porque Deus não fala comigo todos os dias. E a pergunta é: será que de fato Deus não fala? Os teólogos dizem que há um hiato de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento de 4 séculos. A pergunta é: não há registro de profecia, amém, mas será que de fato Deus silenciou durante 4 séculos? Será que em 4 séculos ninguém viveu experiência com Deus? Será que o Espírito Santo não realizou nada? Eu não tenho fé para acreditar nisso. Eu acredito que não há registro de profecia, mas que Deus falou. Mas por que nós caímos nessa dúvida que nos leva às vezes à morte? Porque às vezes nós queremos entender aquilo que não é para a gente entender, porque nós queremos ver aquilo que não é para a gente ver. O mensageiro sai com uma realidade, ele volta com outra realidade. Qual é a diferença nesse interstício? É a palavra liberada. Quer ver uma realidade? Isabel era estéril, a esposa de Zacarias, e o desejo dela era ter um filho. Diz os historiadores que ela tinha aproximadamente 60 anos. E aí eu pergunto para as mulheres: 60 anos não é o tempo da mocidade, 60 anos não é o tempo da vida, 60 anos não é dentro do Cronos nosso, pessoal, particular, o tempo de uma vitória. Mas no Kairos de Deus é quando Deus aprova abençoar aquela mulher. Aí eu pergunto: Deus demorou ou não demorou a abençoar Isabel? Mas no mesmo cenário entra Maria, que nem casada era, e o Espírito Santo vai e engravida ela. Eu pergunto: Deus se adiantou ou Deus se atrasou em abençoar Maria? Não tem como responder, porque o Kairos de Deus não é o Cronos humano. O Kairos de Deus é perfeito, Ele sabe de tudo, Ele faz tudo, Ele é Senhor do tudo. E às vezes nós queremos vir para a presença de Deus e achamos que 1h30 é o suficiente para Deus libertar a família. Achamos que uma ida no monte, não estou criticando, mas às vezes a gente vai achando que uma vez só, pastor, tudo vai mudar. Não, é trabalho, é choro, é lágrima. E agora nós temos um outro cenário. Os discípulos não estão entendendo nada, os discípulos não estão conseguindo compreender. E agora olha só o que o texto vai revelar para a gente. Vamos continuar, é longo, mas é necessário a gente ler. Versículo 16: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos com os discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Pode segurar no 17, pode deixar aí. Irmãos, no meio dos discípulos tem um insensível.
Eu vou usar um termo mais pentecostal, um que não tem o dom do discernimento. Muito presente hoje, os crentes estão faltando com o dom de discernimento. Ele não está nem preocupado mais com a saúde de Lázaro, muito menos preocupado com a emoção das irmãs Marta e Maria, mas ele está preocupado em morrer. Nós vamos com Jesus, Jesus vai morrer, a gente vai morrer com ele, é isso mesmo? Tem gente que está aqui querendo só a bênção, aqui que eu digo na presença de Deus. Tem gente que está aqui querendo só as revelações, tem gente que está aqui querendo só o sobrenatural, mas aquilo que Deus tem para fazer a gente não está querendo. E o tema da mensagem é experimentando a verdadeira vida em Cristo. Não é que ele tem uma falsa, mas é porque nós não buscamos experimentar. Achamos que só dá glória, achamos que só falar em mistério, achamos que só o sobrenatural representa Deus. Não, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está mudando vida, o Espírito Santo está elevando a intimidade com Deus, o Espírito Santo está querendo mais de cada um de nós, para que uma igreja viva prossiga com a missão e com o propósito de evangelizar e de anunciar as boas novas àqueles que não foram libertos, àqueles que estão mortos na vida espiritual e talvez não tenham acesso àquilo que eu e você hoje temos acesso. Então de repente alguém vai se identificar como Lázaro, não que Lázaro não estivesse em Deus, mas ele estava fisicamente morto. A morte física ainda tem jeito, a morte espiritual não tem jeito. Se tivermos partido, haverá chegado o fim. Se ainda estivermos aqui, é sobre isso. O tema é avivamento, é tornar a ter vida. Ou seja, alguém que teve encontro, alguém que já ouviu, alguém que sabe, mas não tem força. E nessa noite a gente veio aqui ajudar esse time a liberar a palavra de vitória, porque Deus quer vida, Deus quer uma igreja viva, Deus quer o poder dele ser manifestado, mas em todo o tempo a gente querendo viver com ele de forma íntima, de forma pessoal, como nunca jamais vivemos. E Tomé, irmãos, dá uma escorregadela das grandes. Versículo 17: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Vamos voltar para a nossa matemática? Quando o mensageiro sai de Betânia, Lázaro está enfermo, ele vai, ele volta. Diz a Bíblia que Jesus fica mais 2, 1 mais 2, 3. Jesus agora caminha, ao chegar ele chega no 4º dia. Amém? Versículo 18: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Versículo 20: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Aleluias. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria. Segura aí, versículo 21. Quem se identificou? Não precisa levantar a mão. Quem se identificou com as irmãs? Aquela fé do início já não é mais a mesma. Ei, vai dizer para ele que quem ele ama está doente. Olha o que ela diz agora: se tu estivesse aqui. Ou seja, ela não teve fé como aquele centurião teve. Ela não teve fé como muitos tiveram. Ela não teve como José, que por 13 anos sofreu, por 22 anos esperou para liberar perdão para sua família. Aleluias. Elas não tiveram fé como Abraão teve, por 25 anos esperou a promessa. Quantos anos você já está esperando? Desculpa, não é que eu seja insensível, para mim não interessa o Cronos, interessa o Kairos. Eu vim dizer para você hoje: tem o tempo de Deus na tua vida, tem a hora de Deus na tua vida. Jesus não vai estar de forma física, mas de forma presente, através da revelação do Espírito Santo. Ele contempla as tuas lágrimas, ele contempla a tua dor, ele contempla a tua ferida. E na hora que o Kairos de Deus chegar, não tem quem vai segurar. Mas você percebe que mesmo aqueles que são em Cristo, porque as irmãs significam a igreja, Lázaro significa a igreja, talvez o mensageiro também significa a igreja, os discípulos significam a igreja. Ou seja, dentro da igreja tem várias igrejas reunidas com pensamentos e experiências diferentes, mas Deus quer nos trazer ao mesmo cenário, Deus quer nos trazer ao mesmo propósito. A palavra é: essa doença não é para a morte. Para que é, pastor? Para a glorificação do nome do Pai. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Aleluias. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te
A fé dá uma vai e volta. Talvez, Felipe, na emoção ela falou e depois ela, desculpa, Senhor, né, Guilherme? Irmãos, mas sabe por que a fé dela trepida? Porque por ter amizade, talvez ela tenha pensado que ela tinha preferência. Eu tenho preferência porque ele frequenta a minha casa, eu faço aquele bolo de milho gostoso para ele, eu sirvo aquele estrogonofe que ninguém sabe fazer. Jesus não pensa assim. Tem os íntimos, tem os chegados, tem revelação pessoal, tem, mas ele trata todos os filhos de forma igualitária. Sabe por quê? Para você não se soberbecer no dia da vitória e para você não se sentir esquecido no dia da dor. Jesus contempla, Ele é o bom pastor. O próprio João vai dizer que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quantas vezes no teu quarto você chora pensando que Ele te abandonou e Ele está contigo? Quantas vezes na situação contrária você pensa que Ele não quer o seu bem e Ele está planejando a sua fuga? Aleluias, aleluias. Quantos escolhidos do Senhor não vale encantamento, igreja? Aleluias, mas tem um preço a pagar. Não deixa a tua fé trepidar, não deixa a tua esperança morrer, não deixa o teu pensamento se desviar, não deixa a tua força acabar, não deixa as circunstâncias te fazer tomar decisões através de emoção. Se apega a Cristo, se achega a palavra, a verdadeira revelação, a verdadeira palavra. Então o que acontece é o seguinte: a palavra agora ela é diferente. Sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mas preste atenção, irmãos, a palavra liberada para o mensageiro lá atrás era: a enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação do nome de Deus. Versículo 23, por favor. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Repita, igreja: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Quem aqui já viu alguém ressuscitar? Levanta a mão. Ninguém viu? Eu vou levantar as duas. Ninguém nunca viu ninguém ressuscitar? Felipe, você nasceu em berço evangélico, mas você é crente desde novo? Mais ou menos. Você, Guilherme? Estou perguntando a eles se eu conheço a história deles. Tem alguém aqui que nasceu em berço evangélico, é crente desde o berço? E quem não é? Quem converteu no meio do caminho? Levanta a mão, por favor. Aí, quem já ressuscitou, ó. Olha quem ressuscitou. Você se prendeu à cura física, está vendo? O mistério hoje é outro. Nós estamos falando de vida espiritual. Nós estamos falando de salvação eterna. Nós estamos falando de experimentar uma verdadeira vida. Ah, pastor, está dizendo que não vai ter luta? Não, eu estou afirmando porque Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Mas a palavra de ânimo é: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis, porque a igreja é minha. Pedro, este é Pedro, aleluia, Santo Deus. Nós estamos sob a autoridade dele, nós estamos sob o domínio dele, nós estamos sobre a majestade dele, nós estamos sobre o poder e a mão dele exercida sobre nós. Ele é Senhor, ele é dono da vida. Ainda que a sua vida física seja tirada, ele pode ressuscitar também. Mas eu não quero falar porque isso aí é mistério dele. Eu quero falar do plano espiritual. Nós já ressuscitamos com ele, aleluias. Mas a segunda pergunta é: você tem experimentado uma verdadeira vida com ele? Essa é a pergunta nessa noite. Eu quero experimentar, pastor, o que eu faço? Tenta ver com quem você está se enquadrando aí, porque agora Jesus chega. Olha o cenário, agora ele reuniu todo mundo, o Kairos. Lázaro está ali no sepulcro. As irmãs estão de frente, chorosa. Os judeus, como de forma costumeira, estavam lamentando junto com elas. O mensageiro está ali, Felipe. Os discípulos também estão ali. Mas vai aparecer mais personagens. Tem os judaizantes, tem os fariseus, tem os incrédulos, tem aqueles que só queriam um milagre. Está todo mundo ali. Mas eu preciso falar uma coisa: por que Jesus fez aquela junção? Várias coisas. Ele queria converter, ele queria enfatizar, ele queria provar o amor, ele queria provar o poder, ele queria deixar os discípulos preparados para aquilo que viria adiante. A missão tem que ser cumprida e cabe a eu e a você nessa noite entender: ela está confiada em nossas mãos, não podemos falhar. Aleluias. No meio do farisaísmo, no meio da comunidade rabínica, tinha um pensamento de que um homem santo
no terceiro dia, até o terceiro dia, poderia ressuscitar alguém. Prova disso porque Eliseu ressuscitou, prova disso porque Elias ressuscitou. Então eles viam Jesus apenas como homem santo e não como Rei dos Reis. E a pergunta que eu quero fazer também é: como você enxerga Jesus nessa noite? Se você enxerga como os Reis dos Reis, você pode começar a glorificar. Então era já quarto dia, a comunidade rabínica está alvoroçada, os fariseus estão atônitos querendo ver, eles estão querendo prova, aqueles que não creem estão olhando para ver o que vai acontecer, esperando um final desastroso. Mas Jesus, agora eu não vou ler mais o texto porque a hora já se foi. Jesus para e, vendo aquele cenário incrédulo, diz a palavra do Senhor que Jesus chora. Não, pastor, ele chorou porque Lázaro morreu. Ele não chorou porque Lázaro morreu. Ele chorou porque havia ali incredulidade, aonde deveria ter abundância de fé. Aleluias. E nessa noite, se Jesus olhar para mim e para você, se Jesus olhar para essa igreja, o que ele fará? Ele irá se alegrar, ele irá chorar. O que Jesus tem visto e esperado de cada um de nós. Eu preciso experimentar uma verdadeira vida. Aleluias. E agora Jesus diz o seguinte: só tem uma coisa nesse texto que Jesus não faz: ele não põe a mão na pedra. Ele manda que as pessoas tirem a pedra. Tem coisas que vai ser concernente a eu e você. Deus vai usar o pastor, Deus vai levantar o profeta, Deus vai usar o grupo de louvor, Deus vai usar a criança. Mas se você não fizer, Deus não vai completar o milagre. Ezequiel 36, versículo 26 vai dizer, Ezequiel entregando um recado duro ao povo de Deus, ele vai dizer o seguinte: olha, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus vai arrancar de vós o coração de pedra, um coração rancoroso, um coração que não perdoa, um coração que não ama, um coração que não cede, um coração que não, aleluias, não abandona o pecado, um coração que reduz Jesus a um pequeno milagre, e vai colocar um coração de carne, um coração sensível que chora sim, mas que vê alegria no meio do luto. Aleluias. Um coração que é sensível à voz do Espírito Santo, porque é preciso a igreja estar sensível ao comando do bom general. No meio do barulho, os nossos ouvidos ficam turvos. No meio do silêncio, a voz de Deus impera e a paz do nosso coração reina. Aleluias. Removam a pedra, Lázaro. Aleluias. Um passo à frente, Lázaro. Quem é você nessa noite? Lázaro estava morto, mas ele ouviu a voz de Deus. De repente você entrou aqui sem vida, e Jesus está dizendo: eu quero você do jeito que você está, um passo à frente, mal cheiroso, amarrado, preso. Eu quero você assim, porque eu vou mudar a tua vida. De repente você é as irmãs que estava cheio de fé, mas acreditou apenas no laço de amizade, não conhecia aquele Jesus profundo. Aleluias, mas está tendo oportunidade mais uma vez nessa noite. De repente você é o mensageiro que olha o tempo de caminhada, de ida e vinda, que ouve a palavra profética e fica no anonimato esperando o milagre. Quem é você? De repente você é o discípulo que para e diz assim: que miserável eu sou, eu ando com ele há tanto tempo, eu vi tanta coisa e eu não acreditei que seria possível. Quem é você? Mas eu quero te preparar para uma outra notícia. Chega em casa em nome de Jesus e lê o capítulo 11 e lê o capítulo 12. Lázaro recebe vida, amém? No capítulo 12 tem um problema. Lembra o que Tomé falou, medroso? Ele falou, ele estava preocupado em morrer com Jesus. Querido, Paulo diz que morrer com Cristo é glória. Olha a diferença de Paulo para Tomé. Quem é você? Paulo ou Tomé? Aleluias. Só que agora Lázaro reviveu. No capítulo 12 deu um problema. Os fariseus estão querendo matar Lázaro porque ele foi ressuscitado por Jesus. Pastor, o que você quer dizer? Não é palavra de desânimo, mas eu quero te preparar. Mesmo quando a bênção chegar, quando o Kairos de Deus chegar, esteja preparado, que ainda terá gente querendo roubar a tua alegria. Você sabe de quem eu estou falando? Eu não dou vitória para ele, porque eu quero investir o meu tempo falando de Jesus. Agora tem um outro cenário que é montado.
Dias depois, horas depois, minutos depois, quem é levado à morte é Cristo. E o poeta Sérgio Lopes vai escrever um hino que eu fico fascinado pensando e me vejo naquele local. É bem provável que Lázaro foi testemunha naquele momento. E a nossa mente vai conjecturar, ele dizendo: Senhor, eu sei que estás aí sem merecer, eu sei que foi colocado aí por minha causa, mas eu vi o teu milagre na minha vida. O Senhor pode sair daí, o Senhor pode se livrar, sai dessa cruz. Mas por que Jesus deixou que ele estivesse ali? Para que ele pudesse levar a semente aos corações incrédulos. Nessa noite eu não sei quem são vocês, vocês não sabem quem eu sou, nós não sabemos em qual personagem estamos nos comparando ou nos deparando melhor, mas as nossas atitudes revelam se a nossa fé precisa ser trabalhada, se a nossa fé já crê que Jesus manifestou na nossa vida o milagre, e que de agora em diante qualquer problema é pequeno para ele. Eu não sei qual é a sua visão, mas eu quero orar, eu quero interceder para que nessa noite o avivamento, o tornar a viver em Cristo seja eterno. Não venha trepidar, não venha oscilar, não venha alternar devido às circunstâncias externas, mas que no íntimo e que no profundo você possa crer: Jesus me ama e isso basta. Aleluias. Eu não sei se você veio esperando outras coisas, eu não sou pregador, eu gosto apenas de falar da palavra do Senhor, mas o cenário é rico demais, fica difícil até para a gente parar. Mas pare e pense sobre as circunstâncias que temos vivido, sobre tudo aquilo que se abre à nossa frente, portas que parecem ser bênçãos que não são, e problemas que parecem ser intermináveis, mas são caminhos que Jesus proporciona para a gente conhecer quem Ele é. Jesus se revela no Kairos e não no Cronos. Amém? Porque Ele tem hábito de nos surpreender. Você está preparado para ser surpreendido por Cristo? Aleluia. Santo, 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 santo Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo Deus. Pai de poder e glória, 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 Santo, Santo, Santo Deus. Irmãos, eu quero dividir algo com vocês aqui rápido. Derramar lágrimas para nós é muito fácil, porque somos sensíveis à dor, sensíveis à alegria, sensíveis a tanta coisa. Eu digo lá na igreja que meu ministério é o mais esquisito de todos, de pastores, amigos que eu conheço. A gente vai vivendo fases, e assim como esses personagens, eu também me enquadro e vejo a mão de Deus. Domingo nós fomos para um momento de recreação com a igreja, nós fomos para um sítio. Eu orei muito a Deus, eu queria muito, era um desejo que eu tinha. E todas as vezes que eu pensava em tirar esse momento de lazer, Deus falava: não é tempo, não é tempo. E dessa vez, irmãos, parecia que tudo ia dar errado. Algumas circunstâncias foram surgindo, alguns irmãos próximos a nós morreram. Sábado estava no sepultamento, o clima não estava legal, o tempo estava tenebroso, mas no meu coração Deus dizia: foi essa a data que eu reservei. Aleluias. Só que você está tão acostumado a passar a luta, irmãos, que dentro de mim vinha uma palavra: eu já superei coisas piores, o que tiver que acontecer, eu vou abraçar. Mas eu coloquei uma coisa no meu coração: nada vai me tirar a alegria hoje. E no sábado nós estávamos na escola dominical, nós remanejamos para uma escola sabática, e eu senti a visitação de Deus de forma tão profunda, e indo embora eu falei para Bruno: amanhã vai dar tudo certo. E nós fomos, aí um menino falou assim: pastor, está dando previsão de chuva o dia inteiro. Eu falei: chuva não derrete ninguém, a gente fica lá dentro, faz culto, faz qualquer coisa, eu não tenho medo de chuva, mas Deus falou que vamos. O tempo parou, irmãos, e eu vou resumir a história. Nós alugamos um ônibus, o ônibus madrugou, parou na porta da igreja 6:30 da manhã, 7:15 nós puxamos o barco, fomos embora. E eu fui no meu carro, porque nós tínhamos uma surpresa para um casal lá na igreja, tive que levar no meu carro. Quando o povo desceu, o ônibus não entrava no sítio, eu que errei o cálculo.
Eu não calculei que o ônibus não entrava lá, passou despercebido. Eu falei assim, caramba, primeira confusão. Mas tudo bem, virei para o motorista e falei, despeje o povo que eu vou achar um canto para você manobrar esse ônibus. Achei um terreno, mas o terreno não tem dono. Arranquei a cerca na mão e falei com o cara, entra com o ônibus, manobra aqui, porque a garagem estava pressionando ele para voltar, para trabalhar e voltar só às 5 horas para buscar a gente. E aí o ônibus também não entrava, eu arranquei outro moeirão, um terreno de quem eu não sabia, fazendo errado. Mas eu falei, ele vai entrar só a metade do ônibus, ele vira e vai embora e tudo bem. O ônibus entrou e o motorista meio que nervoso, inexperiente, ele falou assim, pastor, posso manobrar aqui dentro? Eu falei, filho, isso não é meu, não conheço. Mas eu vou manobrar. Quando ele manobra, o ônibus atola. Falei, Jesus amado, 8h40 da manhã. Falei, chama a rapaziada aí, vamos começar a aquecer para o futebol, empurrando esse ônibus. Vai e volta, vai e volta, vai e volta e nada. Ai meu Deus, tem misericórdia. 9 horas, 10 horas, 10h30. Aí eu falei, meu amigo, liga para a garagem, manda vir um reboque, o que tiver que pagar a gente paga depois, eu não vou perder meu dia. Vamos jogar futebol, rapaziada. Fomos pro City. Aí a garagem falou assim, fica tranquilo que vai o reboque. Deu 11 horas, deu meio-dia, nada de reboque. 12h30 a gente para almoçar, o reboque chega. Só que mandaram o reboque quebrado. O reboque tenta, não tira o caminhão, o ônibus. Agora eu tenho um ônibus e um caminhão no terreno de quem eu não sei quem é. Aleluias. Eu falei, eu não vou perder o meu dia. E estava tudo maravilhoso, as crianças comendo de barriga ficar estufada, a piscina lotada, futebol, gincana. Senhor amado, aí eu estou almoçando, alguém bate e fala assim, pastor, falaram que tem um camarada que tem uma draga aqui perto, pega o carro do senhor e vai atrás desse cara. Eu falei, deixa eu acabar de comer que eu vou. Aí nisso tinha um mecânico muito engraçado, se ele estiver vendo a gente Paraguai, um abraço para ele, homem de Deus, evangelizamos e vamos orar por ele. Paraguai você conhece aqui? Eu conheço Deus e o mundo, me põe no teu carro que eu vou achar uma draga. Irmãos, eu andei, por isso que hoje na hora de vir a gasolina está acabando. Andamos, e a única draga que tinha no local onde estávamos foi socorrer uma mulher 10 minutos antes de eu chegar lá. Falei, meu Deus do céu. Aí falaram assim, tem um homem que tem uma fazenda aí, chama ele que ele tem uma draga. Chegamos lá, não era uma draga, era um mini trator. Aí ele falou assim, eu vou lá. Falei, quanto que o senhor cobra? Eu não cobro nada, eu vou pela amizade. Mas eu não conheço o senhor, mas a gente vai se conhecer agora. Falei, então vamos. Aí vai o tratorzinho, chega lá, não consegue. Agora eu tenho um ônibus, eu tenho um caminhão reboque, eu tenho um trator. Eu falei, Senhor, eu não vou perder o dia, eu vou jogar mais uma partida de futebol. Quando eu entro no campo, chega o diácono, pastor, tem um problema. Eu falei, outro? Sim, o dono do terreno chegou. Ele é tranquilo, está querendo te matar. Vamos lá conversar com ele. Qual é o nome dele? Nem perguntei. Qual é o maior irmão aqui? Qual a altura do maior irmão aqui da igreja? Ele era maior do que o maior aqui. Quando eu cheguei, o camarada já estava filmando tudo. Você que é o palhaço que liberou eu entrar aqui? Você que é o pastor que não é dono de nada, que sai entrando no terreno dos outros? Eu falei, querido, você não precisa me filmar. Tudo que você falar, você está certo, te peço desculpa. Só peço a você que me ajude a resolver o problema. Calcula o seu prejuízo, a gente acerta isso, está tudo certo. Não, mas não é assim, começou a gritar. Eu falei, eu não vou discutir com você, meu dia está maravilhoso. Mas o que você falar, eu te peço desculpa e digo que você está certo e eu estou errado. E aí eu falei com o diácono, joga ele para o canto, que eu vou conversar com ele para o canto, enquanto isso vocês vão tentando o trabalho. E aí chegou o mecânico perto de mim, pastor, não tem mais o que fazer, vai cair a chuva, o tempo fechou, se chover vai ficar todo mundo na lama e a gente não vai embora. Eu falei, liga para a garagem, não tem outro guincho, tem, mas não querem liberar. Eu falei, manda outro ônibus, eu pago outro ônibus e a gente vai embora. Não, pastor, Evanil falou que vai pagar tudo, pode ficar tranquilo. Eu falei, amém, então eu já não tenho prejuízo financeiro. Mas vamos embora, querido, eu tenho que levar esse povo daqui 5 horas que vai cair muita água. Aí, irmãos, o dono do terreno, o telefone toca e ele sai, naquilo que ele sai, chega um outro rapaz. Falei, pronto, chegou o segurança, eu vou sair daqui preso, algemado. E nessa ele conversa, ele chega perto de mim. Quando ele chega, ele, pastor, você me desculpa, eu estava nervoso. É porque vocês quebraram um pequeno pé de manga meu que está aí há 3 anos. Eu falei, querido, eu vou comprar uma muda, vou mandar entregar na sua casa. Me dá o seu número, o seu endereço, eu vou entregar, vou colocar no meu carro. Não, pastor, não deixa quieto isso aí. O que o senhor está precisando aí que eu possa ajudar? Eu falei, eu preciso de uma draga. Eu preciso de uma reta escavadeira para tirar esse ônibus aqui, em nome de Jesus, que eu tenho que levar esse povo embora. Irmãos, em 10 minutos apareceu a draga. Quanto que é, querido? R$150. Falei, pode mandar, eu achei que fosse ser 500. Manda vir a draga. Só tira esse ônibus, só resolve meu problema. Já eram 4h40 da tarde.
Irmãos, a draga chegou em 5 minutos, rebocou todo mundo. Eu esqueci de um detalhe, já tinha um carro com 2 supervisores da Evanil e mais um ônibus parado lá esperando a gente. Foi uma festa. No final das contas, irmãos, o primeiro trator que chegou era um evangelista. Conheci uma irmã que estava conosco, estão quase casando lá. O dono do terreno não era dono do terreno, mas virou meu amigo. O cara que cobrou R$150 não cobrou mais. O supervisor da Evanil era homem de Deus e falou em mistério com a gente. No final foi só bênção. Aí quando todo mundo entrou no ônibus, eu orei. Eu vim, entrei no meu carro. Quando eu liguei o carro, eu falei: Senhor, muito obrigado. A chuva, falei: só o Senhor é Deus. Todo mundo perguntava para a Bruna: o pastor está bem? Porque, irmãos, a gente já passou muito esfregão, a gente já passou muita dor, e eu tenho colocado um desafio no meu coração, de não deixar as circunstâncias mais me levar, porque Deus tem mostrado que é Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Quem é você nesse cenário? Você é Lázaro, precisa desatar, precisa de receber vida. Receba em nome de Jesus. Você é um mensageiro que sai cheio de esperança. Eu não sei afirmar se ele volta com esperança, mas o mensageiro recebeu a palavra profética. Então, em nome de Jesus, receba a palavra profética. Você é Marta e Maria, está cheia de gás e no segundo momento a fé oscila. É normal, mas em nome de Jesus receba. Essa doença não é para a morte, mas é para a glorificação do nome de Deus. Você é Tomé, está duvidando, está com medo. Deus não vai te colocar na cova dos leões para você morrer, mas é para o nome dele ser exaltado. Você não vai entrar na fornalha para ser queimado, é para o quarto homem aparecer. Aleluias! E aquele que nunca viu dizer: quem é aquele que a figura é semelhante? Aleluias! Oh Deus amado! Quem é cego enxerga, quem é surdo ouve. Oh Deus poderoso! Nada segura a igreja do Senhor, nada impede a obra do Altíssimo. Ei, igreja, venha a igreja para a presença do Senhor. Lázaro, vem para fora. Igreja, vem para fora. Igreja, minha lavada e remida com meu sangue, diz o Senhor. Oh, aleluias. E às vezes nós dizemos: Senhor, eu queria estar lá. E Deus diz, como Ele disse para os discípulos: eu louvo a Deus por vocês não estiverem lá. Vocês não estavam, porque a fé era pequenina, mas agora eu vou produzir fé. Então eu quero dizer, fechar essa noite dizendo: se você está passando um momento muito difícil, creia, Deus está te desenvolvendo para algo maior. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluias, aleluias. Buscar a igreja, experimentar a verdadeira vida em Cristo, uma vida reta, uma vida sincera, uma vida de gratidão, porque Deus não garante viagem tranquila, mas a chegada é certa. Aleluias. Deus não garante viagem tranquila. Tem turbulência, tem luta, tem choro, mas a chegada é certa. Aleluias. Receba a vida no Senhor nessa noite. Receba a vida do Senhor nessa noite. Receba o fôlego do Espírito Santo nessa noite. Receba a vitória do Espírito Santo do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. E vivam como se Cristo voltasse hoje ainda. Aleluias, aleluias. E que Deus vos abençoe. Aleluias, aleluia. Santo Deus, e que Deus manifeste sobre a vida de cada um ricas, abundantes e poderosas bênçãos, porque Ele é Senhor e em todo o tempo Ele é bom. E eu agradeço a minha oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, Santo Deus.